Oi, gente, mais um vídeo para o canal e hoje eu vou falar sobre a insurreição pernambucana que aconteceu em Pernambuco. Foi uma invasão holandesa e essa invasão se deu por quê? Os holandeses eles estavam interessados no açúcar europeu, né? E o açúcar ele saía daqui do Brasil. Como a gente era colônia de Portugal, o açúcar ia para Portugal e se espalhava pela Europa. Sendo que a Holanda, com interesse nisso, queria que o açúcar fosse direto para ela distribuir, fazer o comércio do açúcar. Então, eles ficaram interessados aqui na colônia brasileira, né? E a Holanda também, ela lutava pela sua independência contra os espanhóis. E a Espanha, e era tempo da União Ibérica, a Espanha estava com domínio sobre Portugal. E a Holanda queria o açúcar que vinha da colônia brasileira para Portugal. E Portugal estava sendo dominado pelos espanhóis e a Holanda brigava com os espanhóis para se libertar. É uma treta muito louca. Eu vou tentar explicar direitinho. É assim, ó. Tinha os espanhóis, Portugal, Brasil e a Holanda. No tempo da União Ibérica, os espanhóis estavam dominando Portugal e a Holanda estava lutando pela sua independência, para ter sua independência da Espanha, que a Holanda lutava por isso há muito tempo. E o Brasil era colônia de Portugal. Como a União Ibérica, os espanhóis dominaram Portugal, automaticamente dominou o Brasil também, que era colônia de Portugal. Então, o que foi que aconteceu? Os holandeses não queriam que o açúcar do Brasil fosse para Portugal, porque quem estava dominando lá eram os espanhóis. E para chegar na Holanda, chegaria mais caro. Então, os holandeses decidem invadir o Brasil. E eles invadem onde o comércio do açúcar é muito grande, que no caso, no Nordeste. Eles tentaram invadir primeiro Salvador, só que não deu certo. Em menos de um ano, Salvador, os baianos conseguiram expulsar eles de lá. Então, eles voltaram, né? Depois de um tempo, eles tentaram invadir de novo, que no caso invadiu Pernambuco. E eles invadiram Pernambuco e o comércio açucareiro era em Olinda. Só que eles optaram por ficar em Recife. Por que Recife e não Olinda, já que o comércio açucareiro era em Olinda? Eles optaram por ficar em Recife porque Recife tem uma coisa que Olinda não tem, que no caso o porto de Recife. A gente tem um porto, tanto é que eles construíram um forte, 5 pontas em Recife, e é em frente ao mar o forte. Quem mora em Recife, eu já fui em Recife, já viu o forte 5 pontas, que hoje só tem 4 pontas. Então, eles optaram a ficar lá por causa do porto. Eles entraram, conseguiram dominar Recife e o governador, a WIC, que é a Companhia das Índias Ocidentais, que financiava tudo isso para a Holanda, ela mandou um governador junto com o exército que invadiu Pernambuco, o exército holandês que invadiu. Mandaram o Maurício de Nassau. E o Maurício de Nassau, ele fez muitas coisas boas para Pernambuco, especificamente para Recife. Ele fez muita coisa boa para Recife. Ele fundou a Maurícia na ilha de Santo Antônio. Ele trouxe a laicidade, né? Tornou o estado, no caso Recife, laico. Você tinha liberdade religiosa. Ele também fez vários empréstimos para os senhores de engenhos. Os senhores de engenhos, eles forneciam um empréstimo para os senhores de engenhos, e em troca os senhores de engenhos forneciam o açúcar para eles. E os empréstimos eram a longo prazo e o imposto bem curtinho, bem pequeno. Então, eles faziam muito empréstimos com os holandeses. E os engenhos de Olinda cresciam e Recife também cresceu de uma forma enorme, muito grande.
Sendo que os portugueses, eles ficaram aqui os holandeses, no caso, ficaram aqui de 1630 a 1654. 1654. E os portugueses travando aquela batalha, né, com os holandeses para tentar expulsar os holandeses daqui, de Pernambuco. Sendo que não foi assim de primeira, vou expulsar e expulsava. Não foi assim. Demorou esses anos todos e ao decorrer desses anos, o Nordeste, no caso Pernambuco, cresceu muito, os senhores de engenho cresciam e para os engenhos, como ele pegava empréstimo e os engenhos cresciam, como é que fazia para... Tinha que ter uma mão de obra, né? Para crescer os engenhos, para fornecer mais açúcar, criar mais açúcar, produzir, no caso, mais açúcar. Então, eles tinham que ter a mão de obra. E o que foi que a Holanda fez? A Holanda foi para a África, especificamente na Angola, e dominou territórios lá da Angola e conseguia escravos. Então, a Holanda, além de fornecer escravos também, além de fornecer empréstimos para os senhores de engenhos, ainda fornecia escravos. A Holanda ela fez muita coisa aqui em Pernambuco. Inclusive, o primeiro criou um jardim botânico aqui em Recife, o Palácio Campos das Princesas, que habita o governador. Foi os holandeses que criaram o Forte Cinco Pontas, um jardim zoológico. Eles criaram muita coisa aqui em Pernambuco, sendo que nada dura para sempre, e os portugueses se juntaram para expulsar os holandeses. Tem até aquela mitologia, né, que foi a união dos brancos, índios e negros que se juntaram para expulsar os portugueses. Por isso que quando você anda por aqui, por Jaboatão de Guararapes, porque a batalha foi ali, em Guararapes, tem uma placa bem grande, a pátria começou aqui, porque dizem que foi a junção, né, das três raças, os brancos, os negros e os índios. Os índios com Felipe Camarão, os negros com Henrique Dias e o branco com Fernando Vieira. Então, né, isso dizem ser mito, outros dizem ser verdade, os historiadores discutem sobre isso. Mas antes deles expulsarem de fato os holandeses daqui de Pernambuco, teve 4 batalhas. Uma batalha da Tabocas, duas batalhas do Guararapes e uma batalha de Tejucupapo. Inclusive essa batalha de Tejucupapo, ela aconteceu em Goiânia, que é aqui também em Pernambuco, e foram mulheres com uma bacia com água quente jogando nos holandeses para expulsar eles. Gente, essa batalha para expulsar essa insurreição pernambucana, que é a expulsão holandesa, né? Foi um domínio holandês e a insurreição foi a tentativa de expulsar eles. Foi longa e ela foi legal, tem uma história por trás disso tudo, que eu vou tentar resumir aqui para vocês. Os holandeses, eles tinham táticas de guerra. A tática deles era... Eles eram assim, o exército. Eles iam em fileira, tudo retinho. E eles... Era uma tática estranha, sabe? E eles bebiam vinho ao invés de água. E como não tinha geladeira naquele tempo, o vinho era seco. Sendo que quando os portugueses foram atacar, cercaram eles. Como eles já estavam ligados que eles iam em linha reta, eles atacaram, rodearam os holandeses. Os holandeses não tinham para onde ir. Então, eles cercaram os holandeses e os holandeses ficavam bêbados, porque eles não tomavam água, tomavam vinho seco. Tomava vinho e quente, né? Então, foi muito fácil para expulsar os holandeses daqui. A partir do momento que os portugueses criaram uma tática para expulsar os holandeses, foi fácil expulsar. Eles conseguiram, de fato, expulsar. Mas antes teve essas batalhas que eu falei, né? A Batalha da Tabocas, 2 batalhas do Guararapes e uma de Tejucupapo, que foram as mulheres, porque eles correram daqui e foram para Goiânia. Lá as mulheres conseguiram expulsar com água quente. Tem toda uma história, se vocês forem pesquisar sobre essa história, você vai saber. A Batalha de Tejucupapo, em Goiânia.
Então, foi isso, gente. Sendo que em 1645, Maurício de Nassau ele vai embora. E a partir do momento que Maurício de Nassau vai embora, ele fala. Ele deixa aqui o recado para o próximo governador holandês que vai substituir ele. Ele fala: não cobre os empréstimos dos senhores de engenho, porque a partir do momento que você vai cobrar, você vai criar um aflito com eles, porque eles eram aliados seus porque você emprestava o dinheiro. Eles eram aliados dos senhores de engenho, dos holandeses por isso, por causa do empréstimo a longo prazo. Sendo que aí o próximo governador que entra, ele decide cobrar esses empréstimos. Então começa a criar um conflito. E os próprios senhores de engenhos também se juntam para expulsar eles. Então, em 1654, tem a expulsão de fato deles. E nessa expulsão, eles conseguem expulsar, eles vão embora. E os portugueses assumem de novo Pernambuco. Então é isso, gente. A insurreição pernambucana, que vocês não devem confundir com a Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana já foi outra coisa lá em 1817, quando a coroa portuguesa chega aqui. Chegou anos antes, né? Mas a Revolução foi depois. Não confundam. E insurreição pernambucana é a expulsão holandesa. E, inclusive, só fazendo um resumo aqui de tudo, que foi uma invasão holandesa em Pernambuco, eles ficaram em Recife, criaram muita coisa para Recife, trouxeram a liberdade religiosa com eles, fizeram empréstimos a longo prazo, muita coisa que eles fizeram aqui em Pernambuco. Inclusive, quem veio com o Maurício de Nassau vieram vários artistas. O mais conhecido é o Franz Post, que ele fazia pinturas, mostrando como que era tudo aqui. E é isso, gente. Espero que vocês entendam. Anotem tudinho aí direitinho, que esse vídeo, ele vai ajudar bastante vocês na escola, no concurso. Para quem faz o concurso da ESA, também vai ajudar. Enfim, espero que vocês tenham entendido. E é isso. E em breve eu trarei mais vídeos. E tchau!